A genética é uma ciência que deu oportunidade à humanidade de ampliar seus conhecimentos dentre todas as demais ciências que estudam sobre a vida. Seu desenvolvimento traz melhorias inegáveis na qualidade da vida do homem. Ela estuda a hereditariedade e as estruturas dos genes, bem como sua função. E também como a variação destes genes nos seres vivos acontecem. Em resumo, as leis de transmissão das características através das gerações. Foi na década de 1860 que o monge austríaco Gregor Mendel iniciou os primeiros estudos de genética quando observou a existência de fatores distintos de transmissão de gerações paternas para seus descendentes. Tudo isso a partir do cruzamento entre linhagens de ervilhas, através dos quais ele descobriu padrões de herança de distribuição de cromossomos em células reprodutoras, que são os gametas, durante a divisão celular conhecida como meiose, o tipo de divisão que origina os gametas. Se você achou que as ervilhas eram apenas grãozinhos com leve gosto de feijão, que quase ninguém gosta e que encontramos em conserva nas prateleiras do supermercado, saiba que foi através dessa pesquisa com as tais ervilhas que Mendel possibilitou o entendimento desses fatores transmitidos com os genes. Talvez ainda ache em suas cabeças uma certa confusão sobre os muitos conceitos envolvendo a nomenclatura da genética. Então, que tal uma breve revisão desses conceitos? Vamos lá então, porque revisar sempre dá uma ajuda. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é o material genômico das células, uma molécula composta por 3 substâncias químicas, um açúcar formado por 5 carbonos chamado pentose, no caso a desoxirribose, um fosfato, que é um radical de ácido fosfórico, e uma base nitrogenada, que pode ser de 4 tipos diferentes: a adenina e guanina, que são as bases chamadas pirimídicas, além da citosina e timina, que são consideradas as bases púricas. O DNA é também um molde para a síntese da molécula de RNA. É ele que contém as informações para a síntese de proteínas da célula, coordenando-a do início ao fim. Longa sequência de DNA que se novela em diversas proteínas. A junção DNA mais proteínas forma a cromatina. A cadeia de DNA ela se enrola em proteínas histonas, se condensa até formar uma região central conhecida como centrômeros, onde se inicia o processo de duplicação do DNA num processo chamado de mitose. Os cromossomos dos gametas equivalem à metade dos cromossomos das demais células do corpo, para que, no desenvolvimento de um novo indivíduo, após a fecundação, esse possa herdar 50% dos cromossomos do lado paterno e os outros 50% do lado materno. Terceiro conceito: gene. Sequência específica de nucleotídeos na cadeia de DNA que contém instruções para que o RNA produza uma determinada função no organismo. Temos em cada célula do nosso corpo 46 cromossomos, que juntos reúnem cerca de 2.500 genes. Chamamos de genoma a sequência completa de DNA de um organismo, ou seja, todos os genes de um ser vivo. O genoma humano é o conjunto de sequência de ácidos nucleicos codificado como DNA dentro dos 23 pares de cromossomos nos núcleos das células humanas. Quarto conceito: herança genética. Um bebê possui um conjunto de genes herdado, uma parte do pai e uma parte da mãe. Cada par de gene, após a junção do DNA paterno e materno, é responsável por funções e características específicas. Por exemplo, para que o bebê nasça com uma covinha no queixo. Nesse caso, existem genes mais fortes, considerados dominantes. Se um filho herda do pai um gene que determina a covinha e da mãe um que não determina a covinha no queixo, ele terá a covinha como o pai, pois o gene para as covinhas é dominante. Porém, se herdar tanto do pai quanto da mãe genes que não determinam covinha, então não as terá, porque o gene mais fraco ou recessivo só se manifesta na ausência do gene dominante.
Representamos o gene dominante através de letras maiúsculas e o recessivo através de letras minúsculas. Quando o par herdado é de genes fortes, dominantes, ele é chamado de par homozigoto dominante. Quando o par de genes é composto por um dominante e um recessivo, é chamado heterozigoto. Mas se por acaso o par for composto por dois genes mais fracos ou recessivos, é conhecido como homozigoto recessivo. Quinto conceito: cromossomos homólogos. São aqueles que se juntam em pares, pois são de mesmo tamanho, com o centrômero na mesma posição e os mesmos genes posicionados da mesma forma. É o par constituído pelos cromossomos paternos unidos aos maternos, nas células do filho. A sequência de pares de homólogos em humanos é de 23 pares ou 46 unidades, que podem ser visualizados em microscópio a partir de células do sangue, durante sua divisão celular, sendo possível identificar os pares por tamanho e posição do centrômero e em pares organizados em ordem decrescente de tamanho. Esse processo de organização dos genes é chamado cariótipo humano. Sexto conceito: leis de Mendel. A primeira lei, lei da segregação dos genes. Ela afirma que cada célula contém 2 cromossomos com alelos ou genes idênticos para cada característica e que esse par de cromossomos com esses alelos ele se separa durante a meiose para que cada gameta possua apenas um deles. Segunda lei, lei da variedade dependente. Essa lei afirma que genes alelos para características diferentes são passados para os descendentes de forma independente um do outro, ou seja, uma característica transmitida de pais para filhos, ela é transmitida independente de qualquer outra característica que venha a ser transmitida também. Terceira lei, lei do direito de domínio ou lei da dominância. Alelos recessivos sempre serão omitidos na presença de um gene dominante, ou seja, sempre que houver o cruzamento entre um homozigoto dominante com os 2 genes dominantes e um homozigoto recessivo que tem os 2 genes recessivos, sempre o resultado serão filhos que carregarão um fenótipo tanto dominante quanto um recessivo, fazendo com que seja do tipo heterozigótico. Mas a característica que aparecerá no filho será a característica da dominância.